todos, hoje é dia 1 de dezembro e por aqui pelo canal começa o especial Natal. É verdade, todas as receitas daqui até ao final do ano vão ser dedicadas a esta época, bem como ao Ano Novo. Depois do Natal, as duas receitas que vou publicar serão especialmente dedicadas à vossa passagem do ano. Para começar este especial, nada melhor do que o bolo que é rei em todas as mesas do nosso país. Sim, falo-vos do bolo rei. Eu sei que muitas pessoas acham que é muito complicado fazer um bolo rei, mas eu hoje vou-vos mostrar todos os passos para que vocês possam ter um bolo rei fabuloso, delicioso e sem terem muito trabalho. A verdade é que o bolo rei não dá assim tanto trabalho quanto isso. O que ele tem é muita espera entre as levedações e muita gente acha que isso é um bocado complicado. Mas vocês hoje vão ver que não é assim tão difícil de fazer o bolo rei. Vamos passar à receita? Na taça da minha batedeira eu coloquei 250 ml de leite morno. Convém que vocês verifiquem bem a temperatura do vosso leite. Se ele estiver frio, não vai ativar o vosso fermento. Se estiver demasiado quente, o que vai fazer é vai matar o vosso fermento e o vosso bolo rei não vai levedar. Portanto, convém que vocês consigam colocar o dedo dentro do leite e vejam que ele não está demasiado quente, mas sim morno. Juntem também 150 gramas de açúcar, 20 gramas de fermento padeiro fresco. Eu estou a usar o fresco, vocês se quiserem podem usar o desidratado. Na descrição do vídeo, bem como no blog, eu vou colocar qual é a quantidade de fermento desidratado que vocês devem de usar. Juntem 75 gramas de manteiga sem sal à temperatura ambiente. Adicionem também 3 ovos. E depois vamos adicionar 500 gramas de farinha de trigo, juntamente com uma pitada de sal. A farinha vai ser adicionada aos poucos enquanto a nossa batedeira está a trabalhar a massa. Para a farinha, aquilo que eu vos aconselho é vocês procurarem uma farinha com uma maior percentagem de proteína. A que eu estou a usar é tipo 55 sem fermento e tem cerca de 10 ou 11 gramas de proteína por 100 gramas de farinha. Quanto mais proteína a vossa farinha tiver, melhor, mais rica ela é. E para pão e para bolos que são levedados, convém uma farinha rica em proteína, porque vai-vos dar um resultado muito melhor. O vosso pão, ou o vosso bolo rei neste caso, vai ficar muito mais fofo do que com a farinha normal. Agora vocês vão dizer assim, e se eu não consigo encontrar uma farinha rica em proteína? Claro que podem utilizar uma farinha normal que compram no supermercado, mas quanto mais proteína ela tiver, melhor, até se fosse aquela mesmo de pão que se utiliza nas padarias, que é a tipo 00, isso então seria mesmo perfeito. Mas eu sei que é muito complicado de usar, por isso deixo-vos esta sugestão. Então, com a vossa batedeira sempre a trabalhar, vocês vão adicionando a farinha aos poucos, bem com uma pitada de sal. Eu não juntei o sal imediatamente na massa, porque muitas vezes o sal em contacto com o fermento padeiro vai fazer com que este não ative. Por isso, eu gosto sempre de acautelar e coloco o sal só depois da nossa massa já estar a ser trabalhada. Pelo meio, juntei também uma raspa de limão, um cálice de vinho do Porto. Vocês podem usar o destilado que quiserem, que seja o vosso preferido. E se me disserem que não querem usar destilado, também podem fazê-lo, não são obrigados a usá-lo. Podem até adicionar 2 colheres de sopa de extrato de baunilha, por exemplo. Por fim, juntei 150 gramas de frutos secos. Eu estou a usar nozes, avelãs e pinhões. E mais 150 gramas de fruta cristalizada. Compra-se no supermercado já um picado de fruta cristalizada próprio para bolo rei ou até para bolo inglês. É muito fácil de encontrar. Agora, a vossa batedeira deve de amassar a massa durante pelo menos uns 5 minutos. Se vocês não tiverem uma batedeira deste género, podem fazer na mesma bolo rei, têm que terem atenção que vão precisar de o amassarem por volta de uns 10 minutos ali, manual, sempre a dar. Depois da vossa massa estar bem amassada, quer seja na batedeira ou manual, vocês devem de cobri-la com película aderente ou um pano bem limpo e deixá-la levedar. O ideal é que ela levede pelo menos para o dobro do tamanho, num local onde não apanhe correntes de ar, que é também muito importante para o fermento não apanhar correntes de ar. Deve ser um local relativamente quente, claro que também não a vão pôr dentro do forno com o forno ligado, mas também se for muito frio o que vai acontecer é que o nosso fermento vai demorar muito a ativar. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar então a minha massa numa taça untada com um bocadinho de óleo, cubro-a com película aderente e coloco-a no frigorífico.
Isto porque ela dentro do frigorífico vai levedar na mesma, mas de forma muito mais lenta e vai apurar o sabor. A vossa massa vai ficar com um sabor muito melhor. Depois, no dia seguinte, retiram a massa do frigorífico, deixam-na estar uma horinha à temperatura ambiente para que ela não esteja tão fria e seja muito mais fácil de trabalhar. Com a vossa massa levedada, vocês coloquem-na numa bancada bem polvilhada com farinha. Vocês vão reparar que esta massa é bastante mole e cola-se com muita facilidade. Por isso convém terem uma taça com farinha à vossa beira para conseguirem ir polvilhando e trabalhando a vossa massa. Não adicionem também farinha demais, vão adicionando conforme necessitam para a trabalhar. Neste passo, vocês devem dar formato ao vosso bolo rei, fazer com que a massa fique numa espécie de bola, minimamente redondinha, e no meio vocês tentem marcar mais ou menos o centro certo e fazer um furo, um buraquinho, para ficar com o formato do bolo rei. Coloquem a vossa massa então num tabuleiro forrado com papel vegetal ou papel de manteiga, porque ela precisa de descansar mais um pouco, cerca de 30, 40 minutos é o suficiente. Com o vosso bolo rei no tabuleiro e antes de descansar a segunda vez, vocês devem de pincelá-lo com água e colocar as frutas para a decoração. Quando trabalhei numa padaria, eu aprendi mais ou menos como é que se dispõe as frutas. Então, eu tenho casca de laranja, tenho pera e tenho figos. E depois tenho abóbora em 3 cores, a branca, a vermelha e a verde. Então aquilo que eu faço em primeira mão é colocar a abóbora da forma como vocês conseguem ver no vídeo. E depois, em frente à abóbora branca, eu coloco a pera. Em frente à abóbora verde, coloco o figo. E em frente à abóbora vermelha, coloco a casca de laranja. Nos intervalos, decoro com um pouco de cereja cristalizada. Vocês podem colocar outras coisas, como amêndoa palitada, ou até crocante de amendoim, também fica muito bem. Isso já fica ao vosso gosto. A parte da decoração é como vocês quiserem. Cobram então novamente com película aderente e deixem-na então descansar tal como. Passado este tempo, vocês pré-aquecem o vosso forno a 190 graus e colocam o vosso bolo rei a cozer. Ele demora entre 25 e 30 minutos, também depende muito do forno, por isso vocês a partir dos 20 minutos convém estarem de olho no vosso bolo rei. Se virem que ele ganha muita cor e que ainda não está cozinhado, cubram-no com um bocadinho de papel de alumínio e deixem-no no forno novamente. Assim que o vosso bolo rei sair do forno, aquilo que eu costumo fazer e que vos aconselho também a fazerem é pincelá-lo com alguma geleia para dar o brilho. Aquilo que eu estou a usar é uma geleia de marmelo caseira e a 2 colheres de sopa de geleia de marmelo eu coloquei um bocadinho de água e aqueci no micro-ondas para ela ficar mais fluida e ser mais fácil de pincelar o bolo rei. Depois, com ele ainda quente, então pincelo com esta mistura, o que vai dar um brilho ao bolo rei e ele vai ficar muito mais bonito. Por último, e antes de servir, decorem o bolo rei com açúcar em pó, ou se conseguirem encontrar, aconselho-vos a usarem açúcar impalpável. É um açúcar próprio que contém uma porcentagem de amido de milho. Isto vai fazer com que o vosso açúcar, mesmo com a umidade e com o calor do bolo rei, ele não vai derreter. Vai ficar sempre ali bonito a decorar o vosso bolo. Eu espero que vocês tenham gostado desta primeira receita do especial Natal. Como podem ver, fica um bolo rei enorme e muito delicioso. Se vocês conseguissem sentir o cheiro, iam ver que esta receita é mesmo muito, muito boa. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com todos os vossos amigos. Deixem nos comentários as vossas sugestões, se gostam do bolo rei, se preferem outras versões deste bolo, como o bolo rainha
o bolo rei de Chile ou até o de chocolate. Entretanto, se fizerem esta receita, não se esqueçam de tirar uma foto, partilhá-la no Instagram com a hashtag O Prazer da Cozinha. E já que estão por lá, adicionem-me, encontram-me como Cláudia Ralha, no Facebook, Pinterest e Twitter como O Prazer da Cozinha. Eu despeço-me com um beijo grande e ficamos com o encontro marcado para o próximo vídeo. Até lá!